Olá, boa noite. TV Justiça, agora é canal 1 na TV aberta em Brasília. Também estamos de cara nova, uma programação repaginada e dedicada a levar até você a melhor e mais completa cobertura do Poder Judiciário brasileiro. Presidente do Supremo lembra os 60 anos do golpe militar de 1964. Plenário do STF retoma julgamento sobre efeitos da decisão definitiva em recolhimento de tributos. Tribunal Superior Eleitoral, Advocacia Geral da União e Polícia Federal se unem para combater a desinformação nas eleições. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 3 de abril, começa agora. Seja bem-vindo ao novo Jornal da Justiça. A partir de hoje nós estamos de cara nova e, como você já percebeu, estamos também em novo horário. Nosso encontro agora é um pouquinho mais cedo, a partir das 6 da tarde. E as mudanças não param por aí. Nós ampliamos nossa cobertura ao vivo das sessões plenárias do Supremo e de tribunais superiores. Tudo para levar as informações sobre o Poder Judiciário de forma ainda mais direta e acessível. Quem apresenta essas novidades para a gente é a repórter Carolina Chaves. Cenário novo, interatividade. A TV Justiça está de cara nova para levar ainda mais informação aos cidadãos. A equipe foi reforçada. A redação ficou mais perto do estúdio para dar mais agilidade na transmissão das notícias. Nova abertura, vinhetas, tudo mais dinâmico, objetivo e direto. O Jornal da Justiça, agora com edição única e duração de 1 hora, vai começar às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. O direto do plenário com os julgamentos do STF também foi repaginado. Daniel Adjuto e as consultoras da TV Justiça vão comentar os julgamentos do dia. O telão vai ser um recurso a mais para detalhar as notícias. As empresas entraram com um recurso. Outra novidade, o programa direto do plenário ganhou mais 4 edições semanais. O jornalista Carlos Eduardo Cunha vai apresentar as sessões do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho. E agora estamos no canal 1 da TV aberta em Brasília. Antes, a emissora estava no canal 53. A mudança vai ampliar a audiência e a relevância da TV Justiça e dar ainda mais transparência aos atos do Poder Judiciário. Estamos presentes na TV digital, nas principais TVs por assinatura e também pela parabólica. Acesse www.radioetvjustiça.jus.br e procure no menu pelo link Sintonize. Lá você encontra todos os canais e frequências para sintonizar a gente. Também estamos em HD do satélite. Isto quer dizer que as operadoras já podem receber e retransmitir nosso sinal. A Americanet, que tem mais de 450 mil assinantes, já está operando o nosso sinal em diversas cidades do interior de São Paulo. E todas essas mudanças foram destacadas pelo presidente da Suprema Corte do país. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que agora somos canal 1 na TV aberta em Brasília e ainda convidou os ministros a prepararem uma aula para ser apresentada aqui na nossa programação. Olha aí. Hoje a programação da TV Justiça passou a ser transmitida pelo canal 1. Ainda não em audiência, mas já em melhor posição no dial, em rede aberta em Brasília. Essa mudança vem acompanhada de uma série de novidades, como a reformulação da grade da programação. As faixas de horário passam a ser mais organizadas, com espaço para música, claro, cultura e educação. O canal exibirá toda sexta-feira, às 12h30, documentários sobre temas relevantes de atualidade, do direito e da história do Brasil. Além da mudança na programação, a TV Justiça apresenta novo visual da marca e dos cenários dos programas. Para conferir, basta acessar o canal 1. E está na nossa programação pedir a cada um dos colegas que faça
uma aula, uma apresentação de 60 minutos para um quadro que vamos criar. Na sessão de hoje, os ministros retomaram o julgamento de recursos que discutem os limites da chamada coisa julgada, que é quando há uma decisão definitiva em matéria tributária. O plenário formou maioria, seguindo o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e assim mantendo decisão que possibilitou retomada de cobrança de tributos. A definição da tese e a proclamação do resultado serão anunciadas amanhã, no início da sessão. Marta Ferreira acompanhou o julgamento e tem os detalhes. O plenário analisou recursos que pediam para esclarecer pontos de um julgamento da Corte de fevereiro do ano passado, quando os ministros, por unanimidade, concluíram que uma decisão definitiva que tenha discutido o pagamento de tributos perde automaticamente seus efeitos no momento em que o STF se pronuncie em sentido contrário. O caso concreto envolve o pagamento da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Isso porque, em 2007, o Supremo entendeu que a cobrança desse tributo é constitucional e deveria ser paga. Aí veio a decisão da Corte de fevereiro do ano passado. Os autores dos recursos pedem que os valores devidos sejam cobrados a partir da decisão de 2023 e não da de 2007. Como o processo tem repercussão geral, o resultado do julgamento vai afetar todos os casos na Justiça envolvendo outros tributos. Na prática, o que se pretende com os recursos é que sejam impedidas cobranças retroativas. Assim, o caso discute os limites da chamada coisa julgada, ou seja, quando há uma decisão definitiva em matéria tributária. A análise levou a 3 linhas de votos. A primeira é a do relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou para rejeitar os pedidos, mantendo os termos da decisão de 2023. De acordo com Barroso, o Supremo adota entendimento segundo o qual as decisões produzem efeito a partir da publicação da ata. Assim, a cobrança da CSLL vale desde a data da publicação da ata do julgamento de 2007. Barroso foi seguido por Rosa Weber, que votou antes de se aposentar, por Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. A segunda linha é a do ministro André Mendonça. Ele acompanhou Barroso quanto à possibilidade de cobrança a partir de 2007, mas propôs outra sugestão, definindo que não devem incidir multas sobre os valores da contribuição pagos por contribuintes. A terceira linha foi apresentada pelo ministro Luiz Fux e acompanhada por Edson Fachin. Eles consideram que a cobrança só poderia ocorrer a partir da decisão de mérito do STF, ou seja, em fevereiro do ano passado. Na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli apresentou voto vista, seguindo o entendimento dos ministros Luiz Fux e Edson Fachin. Não é só pelo fato do Código de Processo Civil permitir esses embargos em recurso extraordinário para o amicus curiae. É também pelo fato de que um processo subjetivo, ele alcança nessa corte com a repercussão geral uma objetivação. E todos nós aqui já suspendemos inúmeros processos para aguardar o processo de repercussão geral. E as outras partes que estão com processos sobrestados, se elas que se qualificaram como amicus curiae neste plenário não puderem externar uns embargos de declaração, elas ficam na dependência daquela parte que foi a parte escolhida. E por que foi aquele recurso extraordinário que foi escolhido e não o meu? Toffoli destacou ainda a importância de se levar em conta a segurança jurídica, já que a decisão tomada no ano passado foi inovadora. Nunca antes o Supremo tinha dito que, ao firmar em ação direta de inconstitucionalidade e ou repercussão geral, isso afetaria
no trato sucessivo, automaticamente efeitos imediatos. O ministro destacou também que, ao se dar efeito imediato à decisão sem modulação, haveria uma quebra de confiança. A partir de 2023, todos os julgados que forem acontecer em repercussão geral ou em ação de controle concentrado, diante do julgamento de mérito ali, do qual eu fiquei vencido, passam a ter efeitos imediatos e mesmo atingindo a coisa julgada. É que aqui eu entendo que até então, até fevereiro de 2023, nunca esse Supremo Tribunal Federal tinha feito essa declaração. A seguir, o Conselho Nacional de Justiça lança campanha para estimular a doação de órgãos. E ainda nesta edição, o ministro Luiz Roberto Barroso se manifesta sobre os 60 anos do golpe militar de 1964. A gente volta já. O Conselho Nacional de Justiça, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional firmaram uma parceria com os Tribunais de Justiça da Bahia e de São Paulo para facilitar a extinção de processos de execução fiscal. Com isso, quase 300 mil ações de cobrança de dívidas com o governo federal devem ser encerrados. Repórter Evne Araújo explica como vai funcionar esse trabalho conjunto. As execuções fiscais são consideradas pelo Conselho Nacional de Justiça o principal gargalo do Poder Judiciário brasileiro. No último ano, de cada 100 processos com esse tema, apenas 12 foram encerrados. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, explicou como o Conselho pode ajudar na solução do problema. O Conselho Nacional de Justiça tem a base de dados de todas as execuções fiscais. Muitas dessas execuções fiscais elas já foram extintas, ou pelo pagamento, ou pela prescrição, ou por alguma outra providência administrativa. Nada obstante isso, elas continuam em cobrança por falta de integração de base de dados, por falta de cruzamento entre essas informações. O que essa portaria conjunta está realizando hoje é precisamente esse cruzamento. O advogado-geral da União, Jorge Messias, e a procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelise Almeida, destacaram que as ações de execução fiscal têm mais impacto na justiça estadual. Por isso, a importância do acordo. O potencial que nós temos com a adesão dos demais estados é da ordem de 1 milhão de processos. Ou seja, eu espero que este ato, que hoje, sirva de estímulo para os demais estados. O grande interesse da PGFN é cobrar o crédito público de forma rápida, de forma menos dolorosa para o devedor, mas cobrar o crédito público. Extinguir a execução fiscal não é, de forma alguma, perdão de dívida ou remissão de crédito, é tornar o processo eficiente e os números demonstram isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo movimenta atualmente 21 milhões de processos. Quase 13 milhões são execuções fiscais. Desses, 80% são cobranças de dívidas de menos de R$10 mil. O presidente do tribunal, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, espera que mais de 280 mil ações sejam encerradas nos próximos meses. A eliminação desse acervo vai representar para São Paulo cerca de 9, 10 milhões de processos, ou seja, metade do nosso acervo processual, o que vai permitir que a atual gestão, por mim presidida, consiga migrar recursos humanos e recursos financeiros para as áreas que realmente importam. O Tribunal de Justiça da Bahia estima que quase 18 mil execuções fiscais sejam finalizadas. A desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, presidente do TJ baiano, lembrou que a medida cumpre com a meta de um judiciário mais célere. A implementação dessas estratégias da gestão da coisa pública demanda um olhar cooperativo, colaborativo, entre os poderes constituídos, com vistas a unir esforços para o alcance do mesmo resultado finalístico, que, sem dúvida,
é o melhor atendimento da sociedade que busca o Poder Judiciário como última ou única alternativa para a garantia dos seus direitos assegurados pela Constituição Cidadã. Você tem vontade de ser um doador de órgãos? Pois agora é possível formalizar esse desejo diretamente num cartório ou pela internet. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma campanha justamente para estimular a doação e facilitar o procedimento para quem tem essa vontade. Quem explica tudo para a gente é a repórter Viviane Novaes. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, se cadastrou como doador de órgãos, como todo brasileiro poderá fazer, pela internet. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, também. Para manifestar a vontade de doar órgãos, a pessoa pode ir até um cartório de notas credenciado para essa finalidade. Outro caminho é entrar pelo computador no site do cartório notarial de notas e fazer o pedido. Agora, se a pessoa já tem o chamado certificado digital, ela pode manifestar a vontade diretamente neste aplicativo aqui, o e-notariado. O Conselho Nacional de Justiça fez um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde e o Colégio Notarial do Brasil para pôr em prática a autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo. A ministra da Saúde, Nízia Andrade, falou do papel do Ministério nesse trabalho. O Ministério da Saúde, nesse processo, assume o compromisso de realizar e incentivar as consultas a sistema de autorização eletrônica de doação de órgãos de forma responsável. É muito importante a sociedade ter conhecimento sobre essa importância, acompanhar as permissões de acesso ao sistema no prazo estipulado pela Corregedoria Nacional de Justiça e divulgar, sobretudo divulgar essa importante iniciativa às nossas unidades de saúde, aquelas unidades credenciadas pelo nosso Sistema Nacional de Transplantes. O Corregedor Nacional de Justiça disse que a campanha pode mudar a cultura do país em relação à doação de órgãos. Essa campanha, que nós acreditamos possa modificar a cultura do brasileiro, porque nós não temos a cultura da doação do órgão, ao contrário do que acontece em outros países. Nós achamos que, além de ser um facilitador para a doação, o potencial dessa campanha é mudar a cultura de doação de órgãos. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que o lançamento da campanha e do sistema para que o brasileiro formalize a doação de órgãos é um dos atos mais importantes da história do CNJ e que a medida vai estimular a doação no país. Essa declaração, essa vontade manifestada, fica numa base de dados, num banco de dados, no Colégio Notarial do Brasil, e os médicos credenciados a atuar na área de transplante têm acesso direto a essa base de dados para saber se, no momento do falecimento de uma pessoa, se ela é doadora de órgãos, porque o nome vai constar daquela base de dados. Portanto, é uma forma de ampliar a oferta de órgãos a serem doados, com absoluta segurança que o registro em um cartório proporciona, e num país livre, em que as pessoas têm o direito de manifestar a sua vontade, essa é a vontade que vale, a vontade do doador de órgãos. A repórter Viviane Novaes também foi ouvir quem precisa de um órgão e a Associação Brasileira de Transplante para saber o que acharam da novidade. Você vai ver também como está a lista de espera por um órgão. 42 anos de vida, 14 anos de hemodiálise, 3 anos à espera de um transplante de rim. Eliane Cristalino tem insuficiência renal. A ex-comerciante teve que se aposentar por causa do tratamento. Ela tem que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Uma rotina de dor, angústia, muitas horas na máquina que filtra todo o sangue do corpo. O braço direito está cheio de fístulas. Só quem vive sabe, né? O que a gente passa, o tamanho que é a nossa angústia, o tanto que a gente tem que ser forte todos os dias, o tanto que a gente tem que ter resiliência e ser forte, corajoso e continuar lutando. Não é fácil. O transplante de rim é a única saída para acabar com o sofrimento da hemodiálise.
No país, a lista de espera por um transplante tinha 42 mil pessoas em 2023, segundo o Ministério da Saúde. Desse total, 3 mil morreram sem receber a doação. Atualmente, cerca de 60 mil aguardam a doação. E as chances de sucesso de que um órgão chegue até o doador são pequenas. Os números também mostram que a cada 1.000 pessoas que faleceram no ano passado, apenas 14,5% tinham condições de ser doadores. E desse percentual, só 2,6% fizeram a doação. Para Luciana Haddad, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a formalização em cartório da vontade de doar é um estímulo para aqueles que ainda não tomaram essa atitude. É uma tentativa que pode trazer algum resultado na redução da doação familiar, na aprovação à doação familiar. E a gente apoia toda a iniciativa, vamos divulgar, vamos trabalhar para que ela seja implementada e que tenha um sucesso. Esperamos que tenha adesão. Doem vidas, sejam doadores. Isso é maravilhoso. A seguir, o ministro Luiz Roberto Barroso se manifesta sobre os 60 anos do golpe militar de 1964. E ainda hoje, o Supremo já tem maioria de votos contra o entendimento que confere poder moderador às Forças Armadas. Até já. Na sessão plenária desta quarta-feira, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma manifestação sobre os 60 anos do golpe militar de 1964. O ministro lembrou que o Brasil viveu 21 anos de regime autoritário e que não há outra definição a não ser golpe. E eu uso a palavra golpe porque sempre que o presidente da República é destituído por uma fórmula que não esteja prevista na Constituição, esse é o nome em números que se dá. Golpe de Estado. Luiz Roberto Barroso também falou sobre a importância de vivermos em uma democracia constitucional. A democracia pode ser um regime político mais complexo, porque exige negociações e concessões, ao passo que no autoritarismo é possível impor soluções de cima para baixo. O Supremo já tem maioria de votos contra a interpretação de que as Forças Armadas podem exercer poder moderador no país. Repórter Evne Araújo. Em junho de 2020, o ministro Luiz Fux concedeu decisão provisória para estabelecer critérios para o emprego das Forças Armadas. Segundo o relator, a Constituição não autoriza intervenção de militares nos 3 poderes como poder moderador. Agora, no julgamento aberto em plenário virtual, os ministros do Supremo decidem sobre a ação de forma definitiva. O Partido Democrático Trabalhista entrou com pedido no STF para esclarecer os limites da atuação das Forças Armadas. O PDT questionou a interpretação do artigo 142 da Constituição. No voto apresentado na sessão virtual, Fux reafirmou que a Constituição não prevê uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. O ministro também ponderou que o Brasil é um Estado democrático de direito, em que todo o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Carta Magna. São esses os canais de legitimação do poder do povo. Qualquer instituição que pretenda tomar o poder, seja qual for a intenção declarada, fora da democracia representativa ou mediante desfazimento interno, age contra o texto e o espírito da Constituição. Os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Flávio Dino apresentaram votos com argumentos complementares. Decano da Corte, Gilmar Mendes afirmou que a sociedade brasileira nada tem a ganhar com a politização dos quartéis e tampouco a Constituição de 1988 admite. Cristiano Zanin ponderou que a expressão garantia dos poderes constitucionais não comporta qualquer interpretação que admita o emprego das Forças Armadas para a defesa de um poder contra o outro. E Flávio Dino reforçou que não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O poder é apenas civil, constituído por 3 ramos ungidos pela soberania popular, direta ou indiretamente.
A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna, como consta no artigo 142 da Carta Magna. Até o momento, a maioria dos ministros... Um pedido de vista interrompeu o julgamento que analisa se o senador Sérgio Moro cometeu abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. O caso é analisado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Repórter Pablo Lemos. A desembargadora Cláudia Cristina Cristófani pediu mais tempo para analisar o caso. Antes dela, o voto foi do desembargador José Rodrigo Sade, que também havia pedido mais tempo para se aprofundar na questão no primeiro dia do julgamento, na última segunda-feira. Na retomada da análise do caso, hoje à tarde, ele votou pela cassação do mandato, que pode tornar o senador Sérgio Moro inelegível por 8 anos. Com isso, novas eleições para o Senado podem ser realizadas. Dos 7 desembargadores convocados, até agora só votaram José Rodrigo Sade e o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que votou contra a perda do mandato de Sérgio Moro. O magistrado entendeu que as acusações contra o senador por abuso de poder econômico na eleição de 2022 não procedem. O julgamento está previsto para continuar na próxima segunda-feira. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou que prefeito do município gaúcho de Canoas reassuma o cargo. Repórter Marina Campos. A suspensão da função pública de Jairo Jorge da Silva, prefeito do município de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região após investigação no âmbito da Operação Copa Livre, que apurou esquema de fraudes e desvios de recursos públicos no município. O prefeito já havia sido afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas retornou ao cargo após o processo ser remetido para a Justiça Federal. No entanto, em novembro do ano passado, o TRF4 voltou a afastar Jairo Jorge da Silva por entender que a permanência dele no cargo era temerária. Ao analisar o pedido de habeas corpus no STJ, o relator ministro Sebastião Reis Júnior considerou que, ao decidir pela renovação do afastamento cautelar de Jairo Jorge, o Tribunal de Segunda Instância apenas mencionou a estreita ligação entre os fatos investigados e o cargo de prefeito, sem apresentar elementos objetivos para sustentar a suspeita de que a permanência dele na prefeitura poderia resultar na continuidade das atividades ilícitas investigadas. Acompanhando o voto do relator, a 6ª turma, por unanimidade, entendeu que o afastamento cautelar do prefeito não poderia perdurar por prazo indefinido sem que fossem apontados elementos concretos que justificassem a medida, o que não ocorreu no caso dos autos. O TSE firmou acordos de cooperação com a Advocacia Geral da União e Polícia Federal para o combate à desinformação nas eleições. Repórter Fábio Ruas. O CIED reúne esforços de diferentes instituições no combate à desinformação e às deepfakes no processo eleitoral. Além disso, o centro também atua no enfrentamento aos discursos de ódio discriminatórios e antidemocráticos no âmbito eleitoral. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que os acordos vão possibilitar que a Justiça Eleitoral atue de forma mais incisiva na defesa da liberdade de escolha do voto. O eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas, por deepfakes. O eleitor, a eleitora não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. É dever, é uma obrigação constitucional da Justiça Eleitoral, é nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha. A Polícia Federal vai colaborar com a experiência no combate aos crimes cibernéticos. E esse é o ambiente que nos permitirá, ministro, atuar com integração, com parcerias, e esse é o único caminho para que possamos fazer frente a esse grande mal atual, que é a desinformação, que é a mentira como forma de notícia. A Advocacia Geral da União vai atuar como um braço jurídico do CIED. Caso necessário, ela será notificada para fazer cumprir as decisões judiciais que determinam a retirada de postagens nas plataformas digitais. Desinformação, ou o que eu tenho chamado de desordem informacional, é uma forma de corrupção do processo eleitoral. O Jornal da Justiça de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.